leia-se de passagem, né? No princípio, que a ressaca é a Eu falta curti de álcool no leia-se de corpo. passagem. Ah, desculpa, eu errei. Eu curti. Não, achei legal. Achei Tá, legal. leia-se. É que eu li em Leia-se algum de lugar passagem. mesmo. Olá, você está ouvindo mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Arthur. Eu sou a Luciana. Eu sou o Ivar. Eu sou o Marcelo e eu queria ter filmado vocês brigando pra ver quem que ia começar o episódio. Eu já comecei uma vez. Não, eu achei que vocês iam fazer aquela briga de dedão, assim, pra ver quem ganha. É impressionante. Nunca mais ser do lado do Arthur. Ah, Então, os ouvintes vão ouvir a gente dando mais risadas que o normal no episódio de hoje. Deixa eu explicar. A gente abriu o episódio, a gravação, Gravação, na verdade. Gravação. tomando Boêmia Confraria, que é a cerveja que tem gosto de caldo de carne. Boa, boa, boa. E não deixa de ser boa. É boa. Vocês Não, estão ouvindo isso de uma pessoa que não bebe cerveja, que sou eu. Eu adoro caldo de carne. ó, cara. E aí, a gente passou pra É a cerve- Antártica Não, na Sub-Zero. verdade, é a cerveja churrasco, né? 2 em 1. Mas é estranho falar. Eu acho estranho caldo de carne, caldo de galinha. Tipo, você colocou a peça lá na água e deixou de molho. Não, eu sei como é que faz, mas é meio Você nunca, estranho. você nunca não comeu vaca atolada? Ó, esses Michael. dias eu cozinhei frango pra desfiar e aquela água que sobrou É o- é o caldo é de o caldo frango. de frango, A verdade. diferença é que não tá desidratado. É o melhor, né? Aí eu congelei e tô usando a semana inteira pra fazer comida. Boa. E aí a gente tá matando uma Führer. Ai, Fuller. É. Ai, filha. Fullers. Fuller's London Pride, cara. London Boa, Pride. boa, boa também. Que é uma ale que o Arthur trouxe pra gente. Uma Outstanding Premium Ale. Fantástico. Gostosa. Não é tão gostosa, forte. gostosa. O que eu falei que tinha gosto? De azeitona, Azeitona. Azeitona em conserva. Como conserva. é preta. Preta em conserva. preta. Defina a azeitona, é preta. É, Vocês preta. viram que eu sou sinestésico, mas de uma comida com a outra, né? É verdade. Você é um cara. sinestésico gustativo. Ó, a gente caldo de carne com azeitona preta, perfeito, Olha, cara. Verdade, maravilha. mistura as duas. E Aí vai, a gente toma Sub-Zero. E com cerveja ainda. qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de Maestro, que rufem os tambores. Cara, eu me sinto Silvio Santos quando eu faço isso. Esse brinquedo não vai envelhecer nunca. Personagens maus. Deixa eu dar uma explicação rapidinho pros ouvintes, então. O Voz da Terceira Terra começou com uma proposta, nunca concluída, de que ia ser Nem com a equipe nova, né? Pois é. Com nenhuma. Ia ser um podcast para DMs, GMs e narradores. Isso nunca aconteceu. Nós estamos assumindo a partir desse episódio, é o 80 ou 81 esse aqui? Eu não sei a ordem que você vai colocar no ar, mas enfim. Eu acho que é o 81. O 80 foi semana passada. Foi. Foi o de remakes. É, Isso. coloca 8x, aí você não se perde. 80 e algo, sabe? É igual o CorelDRAW, cara. É X. X, 3x. 80x. É, 80x. E... Perdi o que eu tava falando. De... Que Ah, a sim. partir do episódio 80x. Então, é assim, 80 episódios depois, eu desisti. Poxa, você Nós vamos- é é. persistente, né, Marcelo? Assim, tipo, diga de passagem. Então, o Voz da Terceira Terra é um episódio sobre, é um podcast sobre RPG. A gente, de vez em quando, tenta focar, por exemplo, o episódio sobre Dungeons foi 100% DMs, né? Mas a gente tem coisa que não tem nada a ver. Falou de LARP, tem nada a ver. Remake é mais pra DMs, né? Mas a gente faz as coisas nada a ver. E esse episódio é para... Vamos falar um pouco de DM também, do lado do DM, que querendo ou não, nós temos sentados aqui à mesa 3 DMs, né? E uma intrusa. E uma em treinamento? Droga. Não, ela vai ter que mestrar pra gente ainda. Ah, cara. vou. Mas nós vamos falar mais Eu- pros... Não, não. Ô, Lu, você podia mestrar, sabe o quê? Changeling. Eu acredito em fatos, eu acredito. Eu quero jogar com o Saci. Ó, eu comprei... Aliás, sabe qual é a ferramenta preferida do Saci? Ai, meu Deus. Lá vem. Lá vem, prepara aí, Arthur. É o pé de cabra. Nossa. Que besta, Ivar. Ai, VAR. Ó, é melhor... Ó, VAR não melhor- se mata. é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? É, melhor. Podia ser pior, né? Ivar tomou meio copo de cerveja, velho. Não tem Não, entendendo. eu tomei da London Pride e tomei da outra com caldo de carne aqui. Boêmia Confraria. Boêmia Confraria. Então, o que a gente estava falando? De episódios de DMs. Tá. Esse episódio é para jogadores querendo jogar com personagens maus. Vai resvalar nos DMs, porque o DM tem que saber administrar uma campanha com personagens evil.
O Arthur tá mestrando pra mim e pro Ivar. Alô, falha técnica. Oi, Marcelo. Marcelo, volta. Marcelo, cadê... Não, você tá roxo? Ele tá ficando roxo! Ele tá ficando roxo! Cara, pera que eu não consigo socorrer o Marcelo, que eu tô rindo muito. Desculpa. Exagero. Enfim. Esse vai pro blooper? Não sei. Não, eu acho que tá com cara de que vai ficar no episódio. Muito enfim. O Arthur tá mestrando pra gente a D&D, pra mim e pro Ivar, a gente tá gravando alternadamente. Numa semana a gente grava 2 episódios, na outra semana a gente joga. A Luciana conseguiu escapar 2 vezes de vir, mas ele ainda tem um personagem pra ela. E eu fiz um personagem Neutral Evil, e o Ivar fez um personagem Chaotic Neutral. Que dá na mesma, né? Eles se completam, sabe? Verdade. Acho que as piadas... Ai, gente, que lindo. E tá sendo assim, é a segunda vez que eu jogo com um personagem mal. Eu tinha feito um personagem... Qual que é aquele personagem que é considerado maluco? É Chaotic Neutro. Que é Caótico considerado- neutro, isso. Caótico neutro. Eu fiz um Chaotic Neutro, uma aventura pra D&D, fiz um gnomo ladrão. Cara, foi a coisa mais libertária, se é que eu posso pegar emprestar essa expressão do feminismo, que eu joguei. Foi libertador jogar com o personagem mal, sabe? Poder virar e falar assim, o que você vai fazer agora? Porque eu tinha acabado de fugir dos meus torturadores e tinha 2 thugs, né, que estavam me perseguindo pelos esgotos. Um foi pra um lado, outro foi pelo outro. Um eu matei. E aí o Demi perguntou assim, e aí, o que você faz agora? Você vai fugir? Eu falei, não, eu vou atrás do outro cara. E o Demi falou assim, olha, você sabe que ele não tá fazendo isso de maldade, ele tá sendo contratado, não sei o que. Eu falei, eu sei, e vou matar ele assim mesmo. Cara, foi muito gostoso, sabe? Fazer perturbadoramente divertido jogar com o personagem mal. E eu acho que todo mundo eu deveria gosto. passar por essa Cara, experiência. eu Eu acho gosto. que, já que a gente entrou nessa discussão, o que a gente tem que definir primeiro? O que é mal? Exato, o que Ivar, é mal, por favor. tá? O que é mal? Nossa, a gente precisa definir mal, gente. Não, sim, porque, por exemplo, o Sim, mal pode precisa, ser claro. uma diferença de pensamento seu no meu. Não, é verdade. E é E importante... eu posso encarar que isso que você pensa é mal, o que eu penso é bom. E você é o contrário. Posso dar exemplos? Não, Posso e dar muito exemplos? Então deixa eu falar uma coisa antes de dar exemplo. Muito jogador confunde jogar com personagem mal e jogar com personagem sacana. Você pode ser mal e ser muito honrado. Sim, claro. Quer dizer, você não É é o porque estilo que você eu gosto. não é porque você é mal que você vai sacanear com o resto do grupo. Não. Porque se você é um personagem suicida, na verdade, né? Exato. Você vai sacanear com quem está te ajudando, dependendo do que está acontecendo. Bom, isso que o Arthur falou de diferenças de ponto de vista é uma coisa interessante, porque Engole o realmente microfone. Engole o microfone. muitas vezes a questão de ser bom ou ser mal é realmente uma questão de ponto de vista. Tem alguns 3 exemplos aqui que eu gostaria de colocar. Exemplos clássicos, Robin Hood e o xerife de Nottingham. Para Robin Hood e seus amigos, o xerife de Nottingham representa tudo que é de mal no sistema feudal e na realeza inglesa, nobreza opressora. Para o xerife de Nottingham e seus amigos, Robin Hood e seus amigos são ladrões, são foras da lei e merecem ser torturados, mortos ou coisa pior. Então, peraí. Aí tem um ponto de vista importante. Primeiro, a gente só conhece a história do ponto de vista do Robin Hood. Sim. Sim, Que, na verdade, é o ponto de vista do populacho. sim. Então, por mais que a gente tente ver isso pelo outro lado, o xerife de Nottingham continua sendo, no mínimo, egoísta. Ele pode não ser tirano de acordo com a história, mas no mínimo ele é egoísta. Sim, mas digamos assim, ele tem motivos para isso. Egoístas? Sim, mas assim, digamos, é o trabalho dele. Mas ele estava tentando usurpar o trono. Com o rei lá, como é que chamava? O rei Ricardo. Não, o rei Ricardo estava nas cruzadas. Não, é o João Sem Terra. Isso. John Lackland. Exatamente. João Sem Terra. É Então o irmão do Ricardo. Então ele tinha todo o interesse do mundo. Eu não lembro desse detalhe, mas enfim. Tá, Então, mas eu não acho que a gente lembro, não deveria entrar no assunto de, sabe, área cinza. Certo. Uhum. Sem querer fazer propaganda de graça para aquele blog. Mas assim, essa região em que depende do ponto de vista ser bom e ser mal, Não, acho que a gente deveria falar Certo. de preto no branco. Sim, mas eu digo assim, um lado tem um ponto de vista sobre o outro, independente de ser certo ou não. É Tá. a opinião de Tá. um lado em relação ao outro. Entendi. Exemplo dos quadrinhos, você tem, por exemplo, O Ivar fez uma flowchart aí, né? É, Homem-Aranha. você viu? Eu tô fazendo aqui o Tá mapa bonito mental. até. Tem aqui o Homem-Aranha e o chefe, o ex-chefe dele, o Jonah Jameson. Pra quem lê os quadrinhos, o Homem-Aranha é um super-herói. Pro Jonah Jameson, o JJ, aquele que era o editor do jornal, o Homem-Aranha é um Concordo. criminoso, desordeiro, assim. Então são pontos de vista diferentes. E dá pra jogar com personagem estilo JJJ e fica bom. Já. Né? Porque ele tem profundidade, ele é interessante. Sim. Sim. E ele não é mal. Porque ele tinha uns atos meio abnegados que você chegava até a estranhar, né? Então isso era interessante. Certo, ele foge um pouco também do preto no branco. Mas assim, ele tem um ponto de vista sobre o personagem Homem-Aranha que é diferente da maioria do pessoal de Nova York. Tá. Certo. E o último exemplo que eu coloquei aqui foi folclore mexicano, o Zorro e o governo colonial
da Nova Califórnia da época. O Zorro para o povo é a mesma coisa. Para o povo ele é um cara que é libertador, ele é contra a corrupção dos poderes estabelecidos, e para o governo colonial ele é um desordeiro, um fora da lei, alguém que prega até a revolução. Tá? Então são diferenças de ponto de vista que são um dos meios de você rotular uma pessoa, um personagem, de bom ou mal, dependendo qual o lado que você considera correto de acordo com as suas crenças, esse tipo de coisa. O que mais, Ivar? Você que tá com a pauta hoje. Eu que estou com a pauta. Tá? Basicamente, o que é ser um personagem mau, digamos assim, de forma geral? Tá? Se não nos ligarmos a um ponto de vista. Digamos que seja pensar em si, ou somente em si, em detrimento dos outros. Pensar nos outros só se for conveniente. De forma Egoísta, geral, então. não necessariamente, não só egoísta. É que se a gente exagerar um pouco isso aqui, você cai no psicopata. Que é uma coisa que eu quero falar um pouquinho depois. Tá? Que é a pessoa que faz Peraí, isso você tá doentiamente. Tá. Tem uma diferença importante entre o que é psicopata para psicologia. Os psicólogos não usam mais a expressão psicopata Sim. porque caiu na boca do povo. É que nem idiota, burro e... qual que é o outro? Imbecil. E cretino também. Idiota, imbecil e cretino eram expressões da psicologia. A pessoa possuía idiotia, por exemplo. Só que caiu na boca do povo, a psicologia deixou de usar. Você vai falar de psicopata medicamente falando ou a expressão popular? Um pouquinho de cada, digamos assim. Porque você cai um pouquinho mais pro lado médico. Porque um típico personagem mau, muito bom de interpretar, é o sociopata. Que aí é diferente, mas aí deixa que eu falo na hora. Tá certo. Nossa, que aula de psicologia que vocês estão dando hoje. Eu até posso cair um pouquinho fora dos termos mais corretos cientificamente, né? Eu não sei se minha pauta está tão correta assim, mas vamos ver para que lado cai. Aí se eu estiver errado, por favor, alguém me coloque no trilho. Mas temos alguns outros exemplos assim que podemos falar aqui durante o episódio, tá? Podemos falar do psicopata, o personagem mau que é criminoso, o personagem mau que é, por exemplo, não seria bem um personagem totalmente mau, mas seria um tipo de personagem que está muito em moda na ficção como um todo, dos anos 90 em diante, que é o anti-herói. É o cara que faz o bem, mas os métodos dele não são, digamos, os mais corretos. A diferença, para simplificar, a diferença entre o herói e o anti-herói é o seguinte. O super-homem, por exemplo, é um herói. Porque tudo que ele queria é casar, ter filhos, ter uma casinha com gramado e cerquinha branca. Mas ele abdica disso para que outras pessoas possam ter. Ele é bonzinho puro, assim. É, puro de coração. O herói sempre tem essa frustração. Isso aparece muito nas histórias do Homem-Aranha e já apareceu muitas nas histórias do Batman. Ele gostaria de ter tudo aquilo, mas ele deixa de ter, que era o que ele queria ter, para que outras pessoas possam ter. E tem até esse dilema dele, né? Esse é o herói. O anti-herói não tem isso. Por exemplo, o Justiceiro da Marvel, ele é um anti-herói. Porque ele não queria ter cerquinha com casinha branca e um monte de filhos. Ele quer matar criminoso para satisfazer sua sede de vingança. Ele não está tirando os criminosos das ruas porque os criminosos estão atacando as pessoas, porque o mundo vai ser um lugar melhor. Não, ele dá tiro em criminoso para se vingar. Não tem nada a ver com os outros. A Vertigo tem muito anti-heróis, né? O Constantino, John Constantine. Tem vários outros também que seguem a mesma linha. Não é da Hellblazer? Hellblazer, é da Vertigo. Vertigo. Anti-heróis, então, eles até praticam o bem, fazem ações que são boas. Mas eles usam de, por exemplo, sequestro, roubo, agressão, assassinato, tortura, às vezes. Conan é um anti-herói. Sim. Nos universos de RPG, anti-heróis que fazem tudo isso são lobisomens. Tá? Eles usam todas essas táticas para salvar Gaia, salvar o que eles consideram mais sagrado para eles. Então eles têm um propósito nobre, mas o que especialmente jogadores em mesa fazem é tudo isso aqui. Mas você sabe que eu acho que os lobisomens não são anti-heróis? Porque eles são abnegados. Um lobisomem alegremente morreria por Gaia. Aí acho que ele não entra como anti-herói. Porque ele não está fazendo aquilo por princípios egoísticos. Ele está fazendo por um bem maior. E aí eu classifico como herói. Mas eu acho que ele coloca esse bem maior acima do bem-estar dos outros. Ele é o bem-estar que ele considera correto. É, uma discussão interessante. Mas como jogar com personagens maus? Mal. Aí você tem grupos maus, ou grupos mistos. Que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é, que é o seguinte. A primeira coisa que um jogador quer fazer, vou jogar com personagem mau. É o típico exemplo do ladrão que rouba dos colegas, que rouba do grupo. É a fórmula para o desastre. Só porque você é mau, não quer dizer que você tem que ser traíra e... Sacana, traíra, paranoico, sacanear todo mundo. E que você não possa ter amigos. Exatamente. Nossa, você acertou na pinta. Um vilão também tem amigos.
É. sabe? Claro. Vilões também têm vida social. O vilão não tem só aqueles assistentes meia-boca, assim, tipo o esqueleto com o Homem-Fera, o Mandíbula, aqueles caras que Pensa não bem, valem na nada, vida né? real... O sabe Igor do Frankenstein. Sabe aquela pessoa que... Na vida real, sabe aquela pessoa que você mais odeia, que você mais detesta, que você não quer ver nem pintar de ouro, que se fosse a última pessoa do mundo viva, você ia morar em outro lugar? Você matava ela. A mãe do cara gosta dele. Ele tem amigos, Então. né? Ele trabalha num lugar que as pessoas premiam. Então, quer dizer, tem esse lance. O cara ainda é mal. O cara ainda é um porra, entendeu? Só que o cara tem vida social. Sim. Né? Então isso é uma coisa importante. Você vai criar um personagem mal, pense nisso. O seu grupo de jogo ainda são seus amigos. Você pode estar meio que esperando, dependendo do contexto, que eles te traiam. Mas pelo menos você tem esse acordo. Eu sei que a hora que você não usar mais de mim, você vai me esfacar pelas costas, mas você sabe que eu vou fazer a mesma coisa. Aham. Até lá, nós somos amigos. Ou você pode, inclusive, exercitar um negócio de que eles se gostam. Sim. Eles são grupos, mas eles gostam da companhia um do outro, eles se preocupam com o outro, ainda assim são maus. Isso não quer dizer que vilões não têm sentimentos. É claro. Uma coisa que existe... Os brutos também amam. Amam, claro. Que lindo. De um modo estranho, mas amam. Nah. Mas uma coisa que eu acho assim, tá pra virar um clichê, é uma coisa mais recente, mas tá assim, ainda não virou um clichê. Que todo personagem mau, ele é solitário, ou é antissocial. Isso é meio clichêzão mesmo. Ou né? vive numa torre eternamente escuridão e ele fica dando risada de vez em quando, né? Sozinho. Eu dei risada. Vive na caverna. Eu moro na torre, enfim. Que horror. Mas é isso, isso que o É Marcelo chato falou é isso. importante, quer dizer, o personagem mau, ele não é necessariamente um solitário, não é um sociopata, digamos assim. Ele pode ter amigos, aliados que confiam nele, que podem ser maus também, ou não. Aí vamos falar de grupos mistos, com personagens bons, neutros e maus, agindo em direção ao fim comum. Isso é possível. Isso é uma diversão muito grande em potencial, só que eu acho que depende. Os jogadores têm que aceitar isso e o DM tem que admitir que é um personagem mau se fazendo de bonzinho no meio do grupo. Porque a coisa mais legal que tem é se no derradeiro final da aventura, daquele arco enorme, o cara se virar contra eles. Isso é fantástico, mas muitos DMs não permitem que seus jogadores passem por essa experiência porque temem que estrague a amizade. Então, nesse caso, é importante que o DM, como árbitro, uma função que a gente sempre esquece que o DM tem. O DM é o árbitro, porque você não pode contar para os outros jogadores que você vai fazer um personagem mau em segredo, porque estraga um pouco a graça. Claro. O DM tem que falar para você, olha, eu acho que esse grupo aceitaria legal. Que o DM vai falar assim, eu tô jogando com esses caras há muito tempo, eles levam meio pro lado pessoal, não faz isso. Eu quis fazer uma vez, eu tinha 15 ou 16 anos. A gente ia fazer um grupo de X-Men, pra jogar GURP Supers. E eu virei pro DM e falei, pro GM, eu falei, eu quero fazer o Deadpool. Que o Deadpool, na verdade, estaria junto do grupo, porque o Tolliver o contratou, fazendo não sei o quê. O cara vetou na hora, falou, não vou deixar você fazer isso. Uai. Na verdade, não por causa do grupo. Nós éramos moleques também, 15 anos. Mas ele falou assim, eu não tenho como lidar com isso. Eu não posso deixar seu personagem mal, porque eu não sei como lidar com isso. Entendeu? Eu fiquei frustradíssimo. Hoje eu até entendo. Ele não era um DM com capacidade de lidar com esses conflitos emocionais no jogo. Ele queria um jogo mais simples, mais for color, mais, né? Emocionais e éticos também, né? mas eu quando perdi uma você- grande oportunidade de fazer um personagem mal no meio de um grupo de personagens bons, secretamente mal. Né? Mas eu acho que assim, quando você tem 15, 16 anos, é muito mais fácil o personagem mal cair numa caricatura. Sabe? Em vez de ser um personagem realmente mal, com Mas foi por motivos... isso que eu já escolhi um arquétipo. Eu falei, eu quero fazer o Deadpool. Eu não precisava inventar uma interpretação. Tudo que eu precisava fazer era interpretar o que ia Certo. aparecer no gibi. Cara, e quando, por exemplo, falando de D&D, né? A pessoa pega um paladino, só que ele escolhe um senso ético para esse paladino que pode ser contestável para o grupo. Porque não tem um meio termo, não tem algo que define, tipo, não, você é um paladino, você tem que seguir a justiça. Olha, e aí? no É AD&D... que aí você cai no chatodino, sabe? Então, no AD&D, na segunda edição do AD&D, o paladino só pode ser Leal e ordeiro, bom. leal e bom. É. Então não tem jeito. Eu acho que a terceira edição... Mas só que isso entra em abriu... contradição. Você pode ser o leal e bom, mas o senso ético dele tem algumas coisas que possam contradizer o grupo. Tá, mas isso não faz dele um personagem mau. Isso Não. são conflitos sociais dentro do grupo. Sim. Mas aí vem a pergunta, quer dizer, um paladino aceitaria trabalhar com um personagem mal dentro do mesmo grupo ou não? E se aceitar, como é que isso se desenrola? Eu me esquivo... Posso responder? Pode. Eu me esquivo Não, é desse pergunta pra mesa. Ah, tá. Eu me esquivo desse tipo de problema criando um mundo em que a justiça do paladino é tão brutal quanto o ladrão que rouba carteiras.
a ideia é que é o seguinte, como é que o paladino aceita andar com esse ladrão que rouba carteiras? Porque senão entra no Chatodino, né? Vira o Chatodino. A ideia é que é o seguinte, eu já estabeleço, esse é um mundo de fronteira, a justiça é brutal e você precisa sobreviver. Então, por mais que o paladino tem todos aqueles rituais, não, você foi julgado e condenado e vai ser executado agora. Que isso, Juiz Dredd? No mundo de fronteira o paladino é juiz, jurado e carrasco. Aí, o ladrão, que vai pilhar mesmo os monstros caídos, o paladino fala, tudo bem, porque são monstros mesmo, são nossos inimigos, não precisa nem ser monstros, digamos que é um jogo mais realista, são nossos inimigos. É até melhor que nós peguemos as coisas deles, o dinheiro deles para usar, sabe? Então, eu já crio a situação em que o paladino não vai encrencar com o ladrão. E se o ladrão resolver bater carteiras na taverna, eu falo para ele, então vamos fazer isso longe do paladino, porque você sabe que você já encrenca. E o jogador entende, né? Porque ele sabe, realmente, o paladino é muito mais forte que ele, pode matar com uma espadada. Então, digamos assim, se o grupo tiver um objetivo maior, isso suplanta muitas das questões éticas que surgiriam desses dois tipos de personagem. E tem outra coisa. Uma coisa que o DM pode fazer num jogo de D&D mais tradicional, mais AD&D, por exemplo, você pode estabelecer... Você já percebeu o tanto que você perdoa quando algum conhecido seu de longa data faz sacanagem? Um desconhecido, um cara que você acabou de conhecer, ele escorrega com você uma vez e você não anda mais com ele. Mas aquele seu amigo de infância, você perdoa muita coisa. Não é verdade? Lógico. Não. Então, Concordo. você já estabelece, você e o ladrão o paladino e o ladrão foram criados como irmãos. Então, o paladino vai deixar o ladrão fazer muita coisa. Vai relevar muita coisa, porque eles se conhecem desde criança. Que nem acontece na vida real. Resolve o problema. Boa. Pode ser também, eu acho assim, se talvez o paladino não vá, ou o personagem que é focado em cumprir as leis e todas as coisas, ele não vai, digamos, se preocupar com coisa muito pequena, desde que aquelas ações levem a um resultado que esteja de acordo com os valores dele. Mas, por exemplo, eles querem interrogar o cara, ou então tem dúvida se aquele cara é mesmo um bandido, o ladrão vai lá e esfaqueia ele pelas costas e mata. Os outros jogadores falam, não, você não tinha que fazer isso, seu maldito, seu ladrão, é caótico, não sei o quê. Aí vira o paladino. E aí, você não vai fazer nada? Ele matou o cara. Vocês são amigos de infância. Você fala pro jogador. Você vai, né? Aí o jogador é meio que obrigado, porque ele fala assim, olha, vamos conversar com ele. Talvez ele tenha tido motivo para isso. Talvez ele tenha visto... O paladino vai relevar porque eles se conhecem desde criança. Que nem na vida real. O Entendeu? duro é que, por exemplo, quando eu era mais novo, a gente tinha aquela visão de que o paladino era quase que um padre, sabe? E não é bem isso, né? Ele não é abstêmio, não pode não beber, não fazer sexo, blá. Entendeu? Tudo depende do Deus ou da linha que ele seguir. Também tem essa. Mas, Ivar, psicopatas. Muito bem. Tá? Ai, que medo. Eu fui numa fonte extremamente confiável, todo mundo perguntou pro conhece, Ivar todo isso. mundo usa. Tá? É que ele tá com o flowchart ali. Então Eu tá. que sou, assim, uma pessoa que tive um semestre de psicologia na faculdade. Eu também brincadeira. tive, tá? Todo mundo que teve. Fala. Verdade, eu tive também. Não, brincadeira. O Foram meu dois foi anos. psicologia da educação, mas O tudo meu bem. foi psicologia Do consumidor. É verdade. A Mas gente teve teve. o primeiro ano de História da Psicologia Ai, que lindo. e o segundo ano de Psicologia do Consumidor. É. Enfim, por exemplo, fui numa fonte que, assim, extremamente confiável, todo mundo recorre a ela. Deixa eu adivinhar. É o pai Google. Wikipédia. O Google. É a Wikipédia, claro. Do portal Answers.com. Por um instante eu pensei que ele fosse falar Urban Dictionary. Nossa. Só falta, né? Shrinks are us. Enfim, quais são algumas características de um psicopata? Digamos assim, de acordo com a Wikipédia, e que não costuma errar tanto, tá? Com coisas um pouco mais amplas assim. É uma pessoa... Pois não? Já foi avaliado, tô tentando lembrar onde é que foi. Agora eu não vou lembrar porque eu tô com muita cerveja na cabeça. Mas, em termos de textos científicos, artigos científicos, a Wikipédia comete tantos erros contra a Enciclopédia Britânica. Britânica, isso foi um Quanto a Enciclopédia Britânica. Isso foi uma análise que apareceu, acho que uns 3 anos atrás. Eles descobriram que assim... Artigos científicos, pro resto não vale. Que é mais ou menos a quantidade de erros é realmente bem similar. Bom, quais são as características, então, de uma pessoa que sofre de psicose? Aliás, eu vi na banca de revistas, tem uma super interessante mas não fala sobre mais isso, psicose. Falam psicopatia. Você tem várias psicopatias. Ok. Esse artigo dele está desatualizado, vocês viram? Eu tô vendo. Você olhou o Wikipédia em português, né? Não, eu peguei a parte em inglês, só que eu traduzi isso. Psicopatia. É uma pessoa que não tem empatia, ou seja, ela não se importa com o que acontece com os outros.
é uma pessoa que não tem remorso, é uma pessoa que usa outras pessoas para os seus fins. Ela tem aparência normal, ela parece uma pessoa qualquer. Ah, não parece com um monstro? Não, Não tem chifre, o olho vermelho, rabo? não. Dentes afiados que nem de tubarão? Não tenho nada disso. Quer dizer, tenho? Ivar é sociopata, É. é diferente. É uma pessoa que tem charme e, na verdade, tem até boas habilidades sociais. E eu tenho aqui, é uma pessoa que usa de carisma, intimidação, manipulação, sexo e violência para controlar os outros e satisfazer as suas necessidades. E é a pessoa que fala que a culpa é sempre dos outros. A pessoa nunca acha que o que faz é errado. A culpa é sempre dos outros. Ou do meio, ou da sociedade. Enfim, nunca dele. Né? É, nunca nunca do dele. psicopata em questão. Mas tem uma coisa que você tem que levar em consideração. Você já acabou? É, Tem uma coisa que você tem que levar em consideração na hora de você criar seu personagem mal. Dame autorizou, ou melhor ainda, o seu Dame falou, vamos jogar com gente má. Você tem que decidir se o seu personagem é imoral ou se ele é amoral. É diferente, Isso é bem verdade. Isso é diferente. muito importante. Importante. Típico personagem amoral é um sociopata, que é, salvo engano, é um tipo de psicopatia. Sim. O que é o sociopata? Trocando em miúdos, é muito mais do que isso, mas trocando em miúdos, é a pessoa que entende emoções, ela sabe o que são todas as emoções, mas não sente emoções. E, pasmem, remorso é uma emoção. Pois é. Então, o sociopata é o manipulador definitivo, especialmente se o sociopata for inteligente. Porque ele não tem... E muitos psicopatas, em geral, são inteligentes, são muito inteligentes. Então, e de maneira geral, o sociopata, de maneira geral, né? O sociopata, ele não tem essa barreira moral que a gente tem, que impede de sacanear e fazer tudo em proveito próprio. Então, podemos dizer que o sociopata também é o egoísta definitivo. Ele faz tudo em proveito próprio. Ao passo que o psicopata, às vezes, faz alguma coisa pelo prazer de sacanear, quero ver o circo pegar fogo, o sociopata não tem isso. Porque ele não sente aquilo, ele entende o sentimento de sacanear alguém, entendeu? Mas ele entende o que é, por exemplo, sentir prazer em ver alguém tá na lama. Mas ele não sente nada. Então, tanto para um lado quanto para o outro. Ele não tem essas barreiras. Então, você pode fazer um personagem que é sociopata. Ele não se importa com ninguém. Ele pode simular, isso é importante. O sociopata pode se passar por uma pessoa normal, porque ele entende sentimentos. Sim. Ele pode simular qualquer emoção que ele quiser. Ele pode até chorar, se ele for bom ator. Mas isso é tudo fingimento. Então, um ótimo personagem para você interpretar é aquele que engana todo mundo. Você, inclusive, pode chegar para o Demi e falar assim, Demi, eu quero que desde o começo meu personagem tenha sido um sociopata. E ver se ele autoriza. Para naquele twist assim, o DM, se ele for um DM criativo, DMs, escutem seus jogadores se eles quiserem fazer isso e dá um jeito de encaixar ele no final. Faz com que ele sacaneie, todo mundo morre, só sobra eles. Trabalhe junto com o personagem que quer agir desse jeito. E o personagem imoral é o que faz as coisas pelo prazer de sacanear. Sim. Sabe? Bel prazer. Exatamente. Ele comete atos imorais de propósito. O amoral é que não tem moral. E o imoral é que gosta de sacanear. Antimoral. É antimoral, exatamente. Um tipo de personagem que eu vi muita gente fazendo, assim, é claro que é uma opinião minha, mas um tipo de personagem que eu já vi muita gente fazendo errado, eu considero errado, era na época do Vampiro segunda edição, você tinha o clã Malkavian. E você tinha muito malcaviano palhaço, que sabe? Engraçadinho, que andava né? de pijama, assim, andava ou com boia de patinho, de borracha, né? O cara conversava com um passarinho, conversava com um papagaio. Em vez de fazer um personagem que fosse realmente psicopata mesmo, que é o que malcavianos são assustadores. Ou que tivesse um outro tipo de distúrbio. Que não fosse achar que era criança, né? Não, é que o malcaviano é o Coringa, né, cara? Sim. Sim. O Na malcaviano verdade, vários vilões Total. do Batman, se fossem virar vampiros, seriam malcavianos Seria mesmo. malcavianos. Né? Com Acho que o certeza. único vilão do Batman que não é doido é o Pinguim. Na atual versão dele, que foi inventada nos anos 70 e anos 80, o Pinguim é um gangster. Sim. Né? Ele não é doido. Não, Acho nasceu, que é o único que ele é não é doido. deformado, só, né? Não, Fisicamente. O deformado era o Danny DeVito, Só o É, Danny aí ele Não, o apareceu. Pinguim do que gibi... aliás ficou muito bom. Cara, foi os melhores Batmans, cara. É. Não, o Danny DeVito com o Pinguim eu gostei. Eu também gostei. o Pinguim do gibi é só um cara narigudo, entendeu? Ele tem apelido de Pinguim, ele não parece com Pinguim. Assim como criminosos em geral têm apelidos. Né? Sim. Então aquele lá chamaram de Pinguim. Mas isso muda. O Croc, por exemplo, já teve 3 Croc diferentes. O cara de barro já teve 3 cara de barro diferentes, enfim. Mais alguma coisa? Porque eu acho que a gente já cobriu todas as nossas bases. O que mais aqui? Eu acho que não. Tá? Ah, bom. E vamos só assim falar das origens. O que leva um personagem a ser mal? A gente tem, por exemplo, fatores culturais,
motivações familiares, às vezes, infância traumática. E se você quiser, por exemplo, um modo fácil de achar por que o seu personagem comete o mal, escolha um dos 7 pecados capitais e exagere aquele pecado capital para Muito esse bom. personagem. Voltando só rapidinho, você falou do vampiro. Manda. Não só o Malkavian, quanto os... Cri, 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 cri. Tempo para pensar. Nosferatu? Nosferatu. Tadã! Saiu a cerveja. Os Nosferatu também tem mania de fazer... Quem escolhe Nosferatu tem mania de fazer malvado. Só que o cara não é social. Só porque é feio. Exatamente, porque é feio, porque não é social, porque tá embaixo Que da experiência terra. interessante. Todos os Nosferatu que eu vi nego criar, eles eram coitadinhos. Nossa, é interessante, porque eu sempre vejo o Nosferatu malvadinho. Sabe por quê? Incrível. Sabe por quê? Por quê? Assistiram muito filme da Disney. Sim. Especialmente o Corcunda de Notre Dame Sim. e a Bela e a Fera. Onde o personagem é discriminado por ser feio. Então ele adota aquilo como Os parte da outros- personalidade exato, dele. Os outros sabe? adotam ele como malvado e ele acaba assumindo a maldade. E acaba virando uma muleta pro personagem. Quer dizer, em vez de fazer alguma coisa original, acaba se apoiando nesse que é um arquétipo do personagem feio. E é uma coisa que é, assim, se caiu até no desenho da Disney, é clichê. Leu essa veja, por favor. Leia essa veja? Minha única recomendação, isso infelizmente, não tem no Brasil, você só consegue ler em língua estrangeira, em inglês, que é a... Como é que fala quando são 6? Hexalogia? Uma trilogia vezes 2. Exalogia. Uma série de 6 volumes. Pode ser, então. Chama War of the Spider Queen, que é a queda de Loth e por que aconteceu. São 6 livros de Forgotten Realms, saíram acho que em 2003, são 6 livros. Ele é editado pelo R.A. Salvatore, mas ele não escreveu nenhum dos volumes. Foram 3 escritores que escreveram. E é um grupo de Drow, que tem que viajar para uma outra cidade, sair de Menzoberranzan e ir para outra cidade que eu não lembro o nome agora, Bael Turath, eu acho. Não, que viagem, Bael Turath da 4ª edição, é a terra dos Tiflin, foda-se, enfim. Eles têm que ir para outra cidade e é um grupo de Drow. E um é pior do que o outro. Puxa. Tipo assim, esfaquear pelas costas é pouco, sabe? Exceto 2, que é um guerreiro e um wizard, que eles são amigos desde a infância. Mas é muito legal pra você ver a dinâmica, primeiro, de 2 personagens maus, que são maus, mas se adoram. De eles com uma moça lá, que são todos maus, porque é tudo Drow, né, gente? Mas eles se detestam. E os outros que têm que se unir numa missão em comum. Mal pode esperar a oportunidade de matar o outro, mas eles têm uma missão em comum que é mais importante do que seus princípios egoístas. E eles são maus. Tem personagem lá que é mau a ponto de te deixar desconfortável. Credo. Sabe? Mal de torturar os outros, assim, sabe? É uma exalogia muito boa para tanto DMs quanto jogadores tirarem ideias de como lidar com um grupo de personagens maus. Malvadinhos. Eu tenho 2 Leia aqui. Um personagem mau, que, assim, primeiro é questão de ponto de vista, e o segundo exemplo, é mais para personagens que têm todo tipo de psicopatia e sociopatia. Então, quem curte Star Wars, isso aqui vai pro DM Rafael Pudbor, que fazem o Holocast. Naquela série que começa com o livro Herdeiros do Império, você tem um dos personagens assim, que ele é mau, mas ele é íntegro, e o cara é extremamente inteligente, tem charme e ele tem carisma. E ele consegue o respeito de todos os seus seguidores. Ele não força isso. Ele tem o respeito das pessoas porque todos o consideram um grande líder. Que é o Almirante Traun. Ah, certo. Certo? Leiam que essa série, inclusive, para quem não lê inglês, tem em português. Foi editada pela editora, se eu não me engano, Aleph. Já deve estar com alguma outra editora, mas vale a pena. Herdeiros do Império mostra o que acontece com Luke Skywalker, Han Solo, a Leia após o episódio 6. Companhia Limitada. É a introdução também da Mara Jade, ou Mara Jade, como queiram também. E tem uma série de mangás chamada Battle Royale. São 16 volumes. Eu não sou muito chegado em mangá, mas esse eu li, e esse sim. Foi uma semana inteira que eu passei lendo os 16 volumes. E é questão Caramba. de... Pois é. E é um negócio meio de você passar mal, às vezes, com o que acontece ali. Porque, basicamente, é como se fosse um... Lembra daqueles reality show, tipo... No Limite? Ou mesmo que fosse meio Big Brother, assim. Você pega uma classe de 40 alunos, acho que era equivalente a segundo ano de ensino médio, 14, 16 anos.
você sequestra uma classe inteira durante uma viagem e você joga eles numa ilha. Não digo que vai estar deserta, porque não está totalmente deserta. E você fala para eles assim, é meio que só pode haver um, sabe? Só vai sair um do programa. Para cada um desses alunos, você dá uma bolsa que tem água, comida para 2 dias e uma arma qualquer. Vai desde arco e flecha, machado, espada, Uzi, revólver, veneno, Nossa. o que for. Tá? E depois você vai soltando um por um para eles saírem na floresta. O mais interessante é que, assim, durante os 16 alunos, você vai acompanhando a história dos 40 alunos. E as cenas são extremamente gráficas e você vai vendo o processo de cada um deles, que já tem os seus problemas, você tem flashbacks que vão acontecendo, que mostram por que cada um fica daquele jeito. E alguns acabam caindo, acabam ficando meio loucos mesmo, pirando na batata. Outros nem tanto e não conseguem manter um pouco de sanidade. Mas mostram bem como é que é esse negócio meio de mundo cão. E o que acontece quando a pessoa é colocada numa situação onde ela não tem controle do que está acontecendo, mas tem uma arma na mão. Poxa. Tá? Aviso para quem for ler. Existem as cenas de mutilação, morte e tiros e facadas e coisas do tipo são extremamente gráficas. É típico mangá, né? Não? Mangá adora fazer visceração, tríptico de cabeça. É que esse, assim, me surpreendeu porque muitos dos rostos das pessoas são bem caindo um pouco pro infantil, às vezes. Puxa. Você tem, assim, adolescentes de 16, 15 anos, alguns com Mutilado. a cara mais velha, alguns com cara mais nova. Então, tem horas que é meio forte, sabe? E você tem alguns dos antagonistas que mostra todo o processo de eles se tornarem verdadeiros psicopatas ali, e eles agindo assim dentro desse... Não é bem um reality show, mas é como se fosse, dentro desse jogo, digamos assim. Eu recomendo, vale a pena. Gostei, chama atenção. Alguém tem mais algum? Releu essa veja? Eu sugeriria aquele filme A Órfã, Que que é muito legal, que já mostra... falou em off, né? Eu não vou contar a história do filme, mas quem quiser, porque senão estraga a surpresa, né? Mas quem tiver interesse em personagens maus, A Órfã eu acho que é um bom exemplo. Um filme que eu não vi, mas eu queria saber se isso encaixa, porque eu li a sinopse. Aquele Menina Má? Menina Má? Não assisti. Não assisti também. Bom, então vou... Tem muito exemplo de personagem sacana. Aquele com Macaulay Culkin, Anjo Malvado, mas assim, mas é exemplo de personagem mau que você quer ver morrer, não é interessante de você jogar. O Hans Landa, por exemplo, do Inglourious Basterds, o melhor vilão de todos os tempos, assim, mas você quer ver ele se dar mal, você não simpatiza com ele. Então, o vilão é interessante, o vilão que você simpatiza. Claro. E esses exemplos que nós damos aqui, você simpatiza com esses vilões. Isso que é interessante. Então eu vou dar mais uma última recomendação que eu acabei de me lembrar aqui, o podcast La Petite Mort. Eu não sei falar com sotaque, La Petite Mort, né? Que que tem acho que 3 episódios, saíram até agora só, mas dá pra ter umas ideias muito legais, de uns personagens pervertidos, ou personagens amorais. E pra ouvir? Pra ouvir? Coisas Slayer, malvadas. Slayer. Rammstein. O que mais? É que o Duro entendeu o que estão falando, né? Rammstein. Voz da Terceira Terra? Não, malvado. A gente não é malvado, a gente é Ivar? É. Oi? A banda Ivar? Metade da discografia do Iron Maiden, só história de terror. Boa. Beleza. Mas existe o mal por ali ou não? Hã? Existe o mal ali ou não? Isso nós vamos descobrir só semana que vem. Vamos ver, os ouvintes podem mandar pra gente agora. É bom? Aliás, no episódio passado nós deixamos uma pergunta no ar. Você deixou alguma nesse episódio também? Não. Só resposta. Estamos tendo um pequeno problema de logística com o microfone do Ivar aqui, né? A Luciana acho que se recuperou do trauma de não falar na frente do microfone. Vou dar uma dica, já que a gente está sempre usando as mesmas espumas de microfone, já que eu sei que o Arthur não lava isso mesmo. A gente pode lamber. Não, então, a minha maneira de saber a que distância o microfone da boca, porque eu viro de lado, falo com o Arthur, viro de frente, falo com o Ivar, eu encosto a boca no microfone. Eu também, primeiramente encosto. Você vai ouvir no meio da gravação. A gente pode colocar a boca nessa espuma? Pode. Eba! Lembra que eu falei no hora que você estava com Luciana, que é isso? Para! Não, deixa eu. Que eu falei. Tu deixa a menina. O truque é engole o microfone. Você tá engolindo o meu microfone? Então, perfeito. Beleza. O microfone está na posição correta. Esse podcast tá meio erótico hoje, hein? Tá bom, então vamos falar de coisa de macho. Falar de cerveja. Pera aí. Efeito sonoro feio. Bad timing, Arthur.
música entrou na hora errada, é isso? Bad time total. Você não deixou entrar a música antes, cara? Você já começou a engatilhar? Enfim, bem-vindos a mais um Voz de Fundo. Eu sou o Ivar. Eu sou a Luciana. Eu sou o Arthur. Você falou antes de mim, eu sou o Arthur. Vocês estão se apresentando no Vozes de Fundo? Ué. Acho que vocês beberam demais. Qual o problema? O que tem? A música já entrou fora do tempo. Ué. Vou fazer errado de propósito também. Ó, eu trouxe pra gente beber 2 boêmias confraria. Deixa eu fazer um efeito especial. Isso, passa vontade nos ouvintes. Mais legal. Vazou. Minha unha. Abre. Nossa, é daquela cerveja do tempo da latinha de aço. Nossa, Você tinha que cara. puxar. Sabe qual que era... Sabe qual que é a melhor coisa daquelas nós não latinhas de damos aço? bêbado. Melhor coisa daquelas latinhas de aço é que servia pra carretel de pipa, cara. Era bom, verdade, era bom. Era muito bom pra isso. Naquela época, a minha família toda era lá, morava lá em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Então, pra criançada que ficava lá na comunidade, perto da escola de samba da Beija-Flor de Nilópolis, a gente fazia aquele ganzá. Você colocava arroz dentro de 2 latinhas, passava tipo um durex ou alguma coisa em volta delas, fazia um chocalhão. Eu colocava bomba dentro de Pra latinha. gente... também. Eu Isso era... Lata de cara. Nescau, velho. Acendia aquelas cabeças de negro assim, colocava lá, dava aquela pisada na lata de Nescau e saia correndo. Era bom, era bom. Cara, Muito acho bom. que ninguém faz mais isso hoje, né? É. Ficar na rua, Não, brincar com as bombinha. As crianças na internet. Esse negócio de colocar bombinha em coisas estranhas, cara, eu tenho uma experiência tão nojenta. Ou graças a Deus, porque eu tenho 15% ou 20% a menos de audição no ouvido esquerdo por causa da bombinha que estourou na minha orelha. Eu joguei a mão pra trás pra arremessar, ela pau! Eu fiquei ouvindo o telefone dando sinal de linha, acho que uns 2 dias. Eu perdi uma sobrancelha. E uma sobrancelha? Eu perdi. E eu Fazendo fui- caminho de rato, sabe caminho de rato? Você abre a bomba, você abre a bomba, tira a pólvora, faz um caminhozinho e acende. Só que eu sou míope, desde pequena. Aí, de muito repente, bom. eu fiz bem perto, assim. Não, eu descobri Queimou. isso quando eu fiz exame. O que foi, velho? Ah, o exame de audição que eu fiz com 16 Audiometria. Audioplasia. Isso. Eu fiz com 16 anos, sabe-se lá por quê? E o médico falou: olha que interessante, você escuta 15% a menos. Uma bobagem, você não dá pra perceber. Você escuta 15% a menos no ouvido esquerdo. Aí você eu virou e falou- imediatamente vem assim, sabe que nem Ratatouille? Que hora que aquele crítico de economia que ele engole assim, que volta no passado, ele lembra quando ele era criança, assim. Foi da mesma coisa. Ou aquele. A gente não tem o ruído do Lost, aquele. Não tem, não, né? Não. E eu voltei na infância na hora que eu puxei a bombinha pra trás. Tem ela- esse daqui, serve, ó. Tem esse daqui que serve. Não. Como lembrança. Pra mim vai Como servir, lembrança. porque eu tenho... pro meu conto, pro meu caos, vai servir. Não, peraí, deixa eu falar da cerveja que a gente tá tomando aqui. Eu trouxe. Não, já que estão falando de bombinha em coisas estranhas, deixa eu fazer uma parte antes. Mas hoje é voz sobre a cerveja. Daqui a pouco, Cerveja. Quem mandou vocês falar de bombinha, tá? Tem que contar a história também. Vai o chato. É o bêbado chato, Ivar. Mas ele não tá bebendo. Ninguém precisa saber. Meu copo tá é vazio. verdade. Ó, Meio copo até meu copo agora. tá vazio faz 2 episódios, tá? Pô, você não pegou a Coca-Cola até agora. Não fui, daqui a pouco eu vou pegar. Ah, então beleza. Mas é o seguinte, esse negócio de colocar bombinha de São João, ou seja lá de que data que seja, dentro de coisas estranhas, o Marcelo colocava na lata, a Lu colocava na orelha, sabe? Besta. Eu colocava em... Na sobrancelha, eu sobrancelha, falei. é. que Eu colocava no absurdo. muro, cara. Arrebentava no Ah, muro. é legal, é legal. Eu já Legal. fiz. Cara, um dia, teve uma época também, morava assim, num lugar onde passava bastante carroça, e onde passa carroça, passa cavalo, onde passa cavalo, o cavalo Ai. caga, faz cocô. Eu pensei sabe? que você ia falar, eu já fiz isso também. É porque, assim, na verdade, eu era menino. Depois eu operei. Mentira! E aí É o que minha mãe seguinte, não tem menino, então eu fui criada com... o Eu molecada brincava da na rua, rua. Você foi Ai, batizado, ai, vai! você foi batizada de Alcides, né? Na verdade, eu era o Sidão. E aí é o seguinte, a molecada tava brincando na rua e assim, tinha passado um cavalo ali fazia algumas horas e tinha deixado aquele presente, aquele monte de bosta marrom. Não, o cavalo deixa bosta verde, né? Come grama. Aquele Exatamente. monte de bosta verde, Mas assim. sempre você não vê um Se cavalo, fosse né? assim, Ivar? se fosse assim, cocô de criança era branco. É. Boa, O concordo. time do Arthur tá melhorando. Tá, né? tá, ó. Eu lembrei do botão aqui. É o efeito da cerveja. E aí o pessoal da rua, né? Não vou dizer quem foi, quer dizer, não vou dizer quem foi, mas alguém lá teve a brilhante ideia de fazer a seguinte pergunta: o que aconteceria se você colocar a bombinha dentro do cocô de cavalo Massa. e acender, né? É legal. Interessante que toda merda começa com o que aconteceria se fizesse tal coisa. É, What if, C. né? Não, C, 3 C. pontinhos, né? Tem o C.
E aí fizemos a experiência, alguém arrumou aquelas bombas, aqueles troços de bomba, sabe? Bomba mil. Bomba no troço. Bomba mil, devia ser bomba aquela bomba mil, mil, cara. é. Não sei, era grande. Não, Eu quando lembro eu era que tinha, criança, quando quando eu era criança, tinha o nome politicamente incorreto de cabeça de negro. É, aquelas grandonas. Não, ainda era o traque. Traque, um Traque. estalinho. Pequenininho, Ou, estalinho. chamava de peido de Aí véia. vem o bomba 10. É verdade. Bomba 10, bomba 100, bomba E 1000. bomba cara. 1000. Uma vez jogaram o traque na minha pipoca na festa junina, velho. E eu joguei, nossa, eu joguei na boca assim e mordi e fiquei, tá! Não, Eu velho. fiquei com o maxilar aberto. Aquele gosto de cabeça de fósforo na boca. E aí colocamos lá, cara, colocamos assim, um garoto colocou, não vou falar quem foi também. Não fui eu. Fala no microfone, VAR. Não fui eu, tá? Mas o garoto colocou ali O Jorge a tá estressado. bombinha dentro do que eu cocô tô do cavalo. ouvindo Deixou assim, foi dando tapinha, né? Pra bombinha entrar, sem ter que mexer E botar o no dedo na cocô. merda. Deixou só aquele toquinho do pavio pra pavio, cima. Tô vendo o que você vai... Aí acendeu e todo mundo saiu correndo. E era daquelas bombas, cara, eu acho que devia ser a bomba 1000. É, aquela gordinha. Eu não lembro o nome que davam, mas é aquela que assim, que ninguém nunca tinha visto, porque pai nenhum deixava chegar perto de uma bomba daquele tamanho. Perdi um dedo praticamente, você ficar Só segurando. de você encostar aquele treco lá. E aí, acendeu, todo mundo saiu correndo pra trás do muro. E foi aquele estouro, assim, monumental, né? Foi estouro e chuva de merda também. Ó, foi mais ou menos assim? Não, É, só. só que foi mais fedido. Porque agora você imagina o seguinte, duas coisas. Primeiro, aquele cheirão de bosta com pólvora que empesteou a vizinhança inteira. Nossa. E depois, assim, caiu assim, um bom pedaço daquilo, voou na porta de um vizinho que tinha ali e deixou o negócio assim, a porta ali que era um creme, assim, ficou creme. Chapiscado. chapiscado de verde. Chapiscado. Cara, e assim, eu acho que foi umas 3 horas pro fedor se dissipar. E 3 horas até a molecada conseguir ter coragem de voltar pra casa. Por falar nisso, cara, eu lembro de Tomar ter visto isso na pipa. internet. Eu não lembro que país que foi. Uma baleia ficou entalada. Foi no Alasca, nos Estados No Unidos. Alasca? Foi. Nossa, Uma baleia foi entalada. é o meu preferido. Ideia de jirico fantástica, né, É, cara. Tipo americano trigger happy, que adora um explosivo. O pessoal que é igual Mythbusters, cara, sabe? Tá começando a encher o saco porque todo episódio você tem que explodir alguma coisa. É, Ah, mas é verdade. divertido. Não, Mas eu gosto. Isso alguma coisa. passou na televisão, vendo aquele World Most Boring Videos. Passou isso. Tem velho. isso? É, não é amazing, mas pra mim é boring. Ah, bom. Mas conta aí, Arthur, conta aí que é legal. Pra quem não conhece, né, a história da baleia que foi, Eu não conheço. enfim, detonada, Eu acho que mas... seria legal pra quem não conhece não ficar sabendo de encerrar aqui o Voz de Fundo. Tá bom, Ah, não, beleza. então beleza. Não, mas era cerveja, caramba? Não, já passou. Ah, os bêbados. Então tudo- procurem velho. Whale Explosion. Não, e tem a historinha, tem o contexto, Tem todo o contexto. Procure no Google. Uma baleia que foi explodida. Baleia explodida, dinamite Alasca. São as É. palavras-chave. do Google. Aí depois comentem Ou no do TPK. YouTube. Ah, eu queria ter falado sobre cerveja em vez de baleia. Mas olha, aqui Não, na mesa a hora que abrir o episódio, a gente fala da cerveja que a gente tá tomando. Ah, tá. Os ouvintes saberem. das cervejas que É massa. vocês estão tomando. Precisa estar com piada, né? Alguém tem uma piada pra contar? Aí, vai. Que não seja de saci. Ah, mudou a música de encerramento? Gente, estamos encerrando. É vinheta nova. Voz. Ó, chique. Voz embora. Olha a voz. Vozes da terceira. Vozes da terceira. Fusão pra cada um.